Pai Santo, em nome de Jesus. Mas agora, Pai, Senhor, desejamos aquietar nosso coração e mente, atentamente os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. A Tua palavra nos edifica, Pai Santo, nos revela pelo Espírito, nos convence pelo Espírito do Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, queridos. Abra comigo a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Esse é um sermão que queima meu coração, porque ele trata de um fundamento, de um princípio simples, que está a essência de nossa relação com Deus, que é a permanência, é a fé. E eu acho maravilhoso esse princípio, queridos irmãos, porque ele é bem na essência da base de relação, é de confiança. Fé é confiança. Revela, sabe, fundamentos do amor, fundamentos da unidade, fundamentos da honra, fundamentos do amor que sacrifica, sabe, porque se coloca no lugar do outro. Isso é o fundamento do Evangelho. E nesse momento é muito especial, porque Jesus está falando para aqueles seus conterrâneos, os judeus. E a verdade é que alguns judeus estavam crendo que Jesus era o Messias. E para esses que estavam crendo que Jesus era então, sabe, a resposta da promessa, Jesus, ele dá uma palavra. Todo o capítulo 8, irmão, é uma palavra, parece que dura de Jesus. E porque ela é muito verdadeira, Jesus rasga o verbo. Se ele é o verbo, ali ele se rasga, porque ele está falando com uma nação, com um povo, que conhece as alianças de Deus, que andaram com Deus, que viram revelações de quem é o Senhor. Mesmo assim, esse povo é conhecido como aqueles que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem. É considerado um povo de dura cerviz, ou seja, não se prostra, de um coração de pedra. E é para esse povo mesmo, pequeno, fraco, teimoso, que ele vem se manifestar e que ele guarda promessas e alianças extraordinárias para toda a terra e todo o céu. E nesse momento aqui, Jesus vai falar sobre permanência, ou seja, acredite no Messias, acredite em Cristo. Amém, queridos? E essa palavra, ela é muito poderosa, por quê? Porque hoje, irmãos, não é diferente de tempos antigos, de todas as gerações, nós somos muito viciados a acreditar em muitas coisas. E nessa noite eu queria te dar aí, pelo menos, sabe, a essência daquele coração que crê em Jesus. Em João capítulo 8, versículos 31 a 36, vai dizer assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam, olha só, irmãos, o que eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que seremos livres? Veja
o coração obstinado, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não veem. E quando Jesus fala a palavra, se vocês conhecer a verdade vai libertar, eles já fecharam o ouvido para tudo que Jesus estava dizendo e deram atenção. O quê? Você está chamando a gente de escravo? Eu me lembro de algumas pessoas que eu falava assim, não, irmão, fica tranquilo, meu coração é curado. Ô irmão, ô irmã, não, está tudo bem. Meu coração é curado, meu coração é liberto. As pessoas, algumas entendiam assim, o senhor está chamando a gente de doente? Porque quando o senhor diz que o senhor é curado, e faz ênfase de dizer que o seu coração é curado, o senhor está querendo insinuar que a gente não é curado? Que a gente não é liberto? É mais ou menos essa sensação que está acontecendo nesse episódio. Jesus vai falando, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aí então eles foram e deram uma resposta. Somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que seremos livres? Orgulhoso. Foram escravos do Egito. Foram escravos de Babilônia. Todos eles processos de juízo de Deus para quebrantar o orgulho da terra, da Torá e do templo de Israel. Olha a arrogância desses que responde Jesus. Versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém, irmãos? Aleluia. Uma palavra de confronto, porque é também de confronto. Uns ouvidos que confrontam as profecias. Ouvidos e olhos que confrontam a revelação de Deus. E então, Jesus, essa figura, para eles, era uma figura estranha. Porque Israel agora se volta para um vício do entendimento da lei e não consegue compreender que toda a Escritura é divinamente inspirada. Eles focam tanto na lei que perdem os detalhes dos profetas. E Jesus é aquele que traz, então, a resposta, o cumprimento de toda a lei, de todos os salmos e de todos os profetas. E é muito interessante isso, irmãos. Jesus, ele era uma figura que não se adequava à ideologia política do contexto que Israel vivia como escravos de Roma. As palavras de Jesus são confrontadoras, ácidas, e o coração de Israel endurecido. E Jesus dá uma palavra interessante. Vocês precisam permanecer na minha palavra. E aqui, irmão, eu quero trazer uma simplicidade da vida com Deus. Você não precisa saber ou conhecer ou até experimentar de toda a revelação das alianças, dos mistérios revelados na palavra de Deus. Para você ter uma relação com Deus, você precisa de um princípio. Esse princípio é da fé. É de permanecer nele e na sua palavra. Amém, irmãos? Isso requer fé apenas, crer.
Então você não precisa explicar, você também não precisa entender tudo ainda. Para você conseguir entender tudo de Deus, você precisa dar os primeiros passos. E esses primeiros passos não é pela razão, não é pela lógica, é por uma base de relação, que é confiança. É que nem aquela que eu brinquei com vocês aqui. É em cima da palavra. Sim, é sim, e pode ter certeza. Não, é não. E pode descansar, que não é não. Não tem variação. Todo o fundamento da relação com Deus está firmado na sua palavra. Porque a palavra de Deus reflete o Espírito de Deus, o caráter de Deus. O caráter de Deus, a essência de Deus, reflete o que Ele fala, o que Ele já falou, o que Ele já comunicou. Amém, igreja? Então, não tem variação. Ou você confia na palavra, crendo na palavra, ou não. Sim, sim, ou não. Amém? Lá no versículo 42, do próprio capítulo 8 de João, eu quero ler para você, mais um pouquinho do trecho desse capítulo, diz assim: Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Amém, irmãos? Jesus agora rasga o coração e com uma palavra íntima do coração, ele fala para esse povo. Falei, eu estou diante de vocês, vocês estão diante de mim, e vocês podem fazer um levantamento da minha vida. Não tropecei em nenhuma palavra daquilo que eu tenho dito para vocês ou em qualquer lugar aqui na terra. Vocês não podem me acusar de nenhuma falha, de nenhum pecado. Por quê? Porque a palavra de Jesus foi forte, vocês têm que conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade vocês vão ser livres. Livres do quê? Nós somos filhos de Abraão. É nesse contexto que Jesus vai falar duramente para eles. Vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Eu estou diante de vocês com o ministério aberto, e vocês não podem me acusar de nenhum tropeço, de nenhum pecado, e eu tenho dito a verdade, porque eu digo a verdade, vocês me odeiam. Vocês estão com planos de me matar, vocês estão com planos de me perseguir, vocês duvidam da palavra da verdade que tenho dito. Amém, queridos? Se eu digo a verdade, por que que vocês se retraem? Por que que vocês duvidam? Se vier um encantador, se vier um falso profeta com sinais e maravilhas, vocês se dobram a eles. Assim como foi fácil, irmão, naquele dia, Moisés estava no cume do monte, irmão. O povo via e ouvia relâmpagos, trovões. Viam que a glória de Deus estava pairando sobre aquele monte, e Moisés no meio daquilo tudo. Mas aqui embaixo, Israel tinha acabado de ver com os próprios olhos os sinais de Deus. Progressivamente, pela sua misericórdia, Ele vai dando castigo, ou vai dando pragas, para tentar convencer os duros de coração, de todas as nações que estavam lá. O convite não era só para Israel, era para todos aqueles que podiam crer que o Deus de Israel estava tirando o seu povo da escravidão. Mas não, irmão, lá no monte, exatamente, quando Moisés está lá no meio da glória de Deus, embaixo, eles estavam fazendo um bezerro de ouro, um ídolo,
e fazendo um culto santo, um culto na forma de culto a Deus, mas de maneira profana. A Bíblia vai dizer que eles se prostituíam diante daquele ídolo, como se fosse um culto ao Deus que tinha acabado de tirar eles do Egito. A ira de Deus veio. Nós temos a necessidade de acreditar na verdade. A verdade, irmãos, é que quando nós experimentamos de um convencimento da verdade, nosso coração fica em paz. E eu quero te dizer, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se você conhecer o Filho verdadeiramente, seu coração será curado. A busca pela verdade vai terminar e seu coração vai poder descansar na esperança que a verdade traz. Amém, irmãos? Aleluia. Então eu quero aqui rapidamente te dar 3 princípios de quem ou de um coração que acredita em Cristo e que vive em acreditar. Primeiro, você vive permanecendo em sua palavra. Os versículos 31 e 32 vão dizer: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém, irmãos? Irmão, é progressivo. E eu amo isso, porque isso tem a ver com o princípio de relacionamento, de comunhão. Nós não temos um Deus doente, narcisista, que manipula as pessoas. Não é por força, nem por violência. Nós temos um Deus que compartilha da sua essência, conquistando em amor, se dando, se doando, se sacrificando para ser conhecido e ser honrado por vontade própria, livre de coração, irmãos. Se você confia na palavra, Jesus está dizendo, se você permanecer nessa palavra, vocês verdadeiramente serão meus amigos, meus discípulos, minha família, minhas testemunhas, aqueles que são par comigo. Amém, igreja? E aí vai dizer, conhecerão a verdade, está no futuro, irmão. Então o conhecimento é algo que vem depois, irmão. A fé vem antes, a fidelidade vem antes, o amor vem antes, a confiança vem antes, o conhecimento vem depois. Satanás inverteu isso naquela mentalidade do Éden. Vocês podem ser Deus sem Deus. Atalha, pega o conhecimento. E Deus estava propondo o quê? Um caminho de fé, um caminho de confiança, um caminho da palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade vai manter vocês livres da escravidão do pecado. Não, o homem foi e comeu do fruto. Adiantou, idolatrando a ideia falsa da divindade, transmitida na mentalidade da justiça própria, do conhecimento próprio. É mais ou menos essa figura, irmão, de um pai que tem filhos, e o pai, por ser um homem de ancião de dias, experiente, mais vivido, vai pegar seus meninos novinhos, que não sabem nem andar, e vai ensinar a andar, que vai ensinar a falar, que vai ensinar, disciplinando eles, o que deve falar, como deve se comportar. Mas não, esses filhos pequenos, se enchendo do conhecimento, ou do engano do conhecimento, olham para a figura do pai e falam assim: não preciso de você,
vou aprender por mim mesmo, vou dar os meus passos por mim mesmo, vou conhecer por mim mesmo. Não quero essa relação de dependência com você, quero ser independente. A verdade é que eu estou confiando no meu próprio entendimento, e isso é orgulho, irmãos. E Jesus está falando, se vocês permanecerem na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Amém, queridos? Lá em Lucas 8:13, Jesus aproveita uma figura de parábola muito conhecida para falar sobre a semeadura, a semente, o campo. E no versículo 13 de Lucas 8, ele vai dar uma interpretação da parábola. Aquela parábola que Jesus diz que um homem sai a semear, e ele semeia pelo caminho, ele semeia numa terra cheia de pedras, numa terra cheia de espinhos, e ele semeia também numa terra boa. E aqui eu quero trazer essa terra, essa semente que caiu numa terra que não tinha raiz. Lucas 8:13 vai dizer, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Amém, igreja? Se vocês permanecerem na minha palavra. Por que o Senhor não avisou que a gente vai ter perseguição, vai ter prova, vai ter uma hora que você vai caminhar um passo duvidando, outro passo crendo? Permaneçam na minha palavra. Isso tudo faz parte de um amadurecimento, de um aperfeiçoamento em caminhar comigo. Amém, igreja? Será que o seu coração é como esse, cheio de pedras? Onde a semente do Evangelho, a semente da palavra da verdade, da palavra de Deus, da palavra de Jesus chega, ela é aceita. Com alegria você ouve, mas espera aí, irmão, por um tempo só. Quando a prova chega, Jesus está dizendo, vão desistir da minha palavra. Vão desistir da minha palavra. Amém, queridos? João 8, 68 a 69. Pedro vai experimentar, ali no seu discipulado com Jesus, um momento aonde ele se envaidece, ele se orgulha, porque ele agora é um homem que se conhece ou se autoconhece, como sendo um homem capaz de ter coragem para se comprometer com um amigo, com uma causa. E ele mostra isso de uma maneira muito, parece que é correto, mas diante de Jesus, passou do ponto. Porque esse bem pronunciado, evocado por Pedro em querer proteger Jesus, ou querer se colocar como oferta diante de Jesus, é do tipo assim, se alguém vier te prender hoje aqui, ninguém vai ser preso. Eu vou me colocar e nós vamos virar a mesa. E Jesus fala, não é esse tipo de coragem que eu estou precisando no meu nome, não. O tipo de coragem no meu nome é do tipo, Pedro, que você não sabe ainda. Eu quero saber se no final da sua vida você vai ser capaz de permanecer na palavra que eu te dei. Eu quero saber se no final da sua vida você será capaz não de matar no meu nome, não de perseguir no meu nome, mas ser perseguido, ser morto, ser crucificado por causa do meu nome. Eu não estou te convidando para andar 100 metros de corrida, Pedro.
Eu estou te convidando para uma maratona cheia de obstáculos e que vai exigir de você resistência de fé, permanência. Porque vai ter obstáculos, vai ter dias escuros, vai ter dias de desânimo, vai ter dias que você pode ser enganado pela voz da serpente. Mesmo assim, você precisa permanecer, Pedro. E Pedro então dá uma resposta que essa é revelada pelo Espírito. Não foi ele, foi o Espírito. E ele diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém, irmãos? Depois de dar essa palavra, irmão, ele nega Jesus. Então aqui, irmão, olha aqui para mim. Você pode ter revelação profunda de Deus. Você pode ter visto a glória de Deus. A questão não está no conhecimento que você adquire de Deus. A questão é o que você vai fazer até o fim com essa revelação de quem é Deus. Você vai amar, você vai honrar, você vai adorar, você vai permanecer. E isso não exige de você conhecimento. O conhecimento te deixa orgulhoso, irmão. O conhecimento de Deus te deixa humilde. Permanente. Permanecendo em quem Ele é. Amém, queridos? Segundo, se você quer permanecer na palavra, no Senhor, você precisa se desprender do domínio do pecado. Quem é que está permanecendo em Jesus? É aqueles que estão se desprendendo. Ele está se despindo de uma natureza pecaminosa. E ele não para de se desprender. Ele está, a verdade é que pela fé ele já está fora do domínio do pecado. É um homem que vive no Espírito. Ainda que sua alma e seu corpo ainda tenha uma mentalidade, até mesmo fortalezas do pecado, e o seu corpo ainda esteja viciado, entorpecido pela carne que deseja o pecado, esse homem de Deus, que permanece pela fé, é um homem que está caminhando para se despir dessa antiga natureza e está se revestindo de glória em glória, de passo em passo, de revelação em revelação, no novo homem, segundo a imagem do Filho de Deus, esse que não peca e que não foi encontrado nenhum pecado nele. Amém, igreja? É um homem espiritual. Nós temos a figura do homem terreno, corrompido, que só pensa no pecado e nas coisas da terra. Mas nós temos agora a figura do homem celestial, o homem espiritual. E quem revela isso é Jesus. Lá em Tiago 1,14 vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Os versículos aí, irmão, 33 e 34 do texto base vai dizer: eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém, igreja? Esses judeus deram uma resposta orgulhosa dizendo: somos filhos de Abraão, somos da aliança, somos do povo escolhido. E Jesus responde a ele: olha, a escravidão que eu estou falando não é do Egito. Vocês não estão mais escravos do Egito, nem da Assíria, nem da Pérsia. Vocês não são mais escravos de nações, mas vocês ainda são escravos de uma natureza pecaminosa. E só eu
posso libertar vocês dessa escravidão. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra comigo lá em João capítulo 1, versículos 29 a 34. Eu quero ler com vocês. Jesus, Ele veio nos libertar da escravidão do pecado. Ele veio nos tirar do domínio do pecado. Olha só que interessante, irmãos. Pela obra de Jesus na cruz, nós fomos perdoados do nosso pecado. Amém, irmãos? Amém, queridos? Nós éramos condenados por nosso pecado. E a morte de Jesus tirou a condenação do pecado. Ou seja, a morte eterna por causa do pecado, Ele tirou essa condenação para aqueles que creem e se arrependem. Amém, igreja? Top. Aí agora, irmão, nós ainda, lutando com o pecado, nós ainda pecamos. E aí a gente se arrepende e a culpa do pecado, Ele também tira de nós. Amém, igreja? Com perdão. Quem concorda? Diga amém. Amém. Só que tem uma coisa, irmão. Porque estamos na carne, porque ainda estamos nesse corpo de morte, nesse corpo de pecado, nós ainda vamos viver a consequência do pecado. E qual é a consequência do pecado na sua máxima? A morte. É por isso que nós vamos para a sepultura, irmãos. Então Jesus tirou a condenação do pecado, para aqueles que creem. Jesus tira a culpa do pecado. Amém, queridos? Para aqueles que creem. Jesus tira o domínio do pecado. Amém, irmãos? Você era dominado pelo pecado, agora você não é mais. Amém, queridos? Só que tem uma coisa, a consequência do pecado, ela ainda vem sobre sua vida. É por isso que quando a gente falha, a gente tem uma consequência. E por que Deus fez assim? É um princípio de justiça e de sabedoria. Para o homem não zombar de Deus. Não zombar de Deus. Porque ainda você contemplando a cruz de Cristo, ainda entendendo o sacrifício que Ele fez, se você pode ainda, irmão, querer voltar para o domínio do pecado. A consequência do pecado é uma lembrança educadora da graça de Deus, da justiça de Deus. Para te lembrar que você não é mais do pecado. Você tem que ir avançando, deixando as coisas para trás. Avançando para essa maturidade da vida espiritual. Amém, queridos? Aleluia. Em João 1, 29 e 34, quem encontrou, diga amém. Eu quero te dar um contexto aqui interessante. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que vem, a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. O posicionamento do profeta João é porque o Espírito de Deus tinha falado a ele, um mensageiro, um anjo, e ele falou: começa a batizar, porque se você não começar a batizar, ele não vem. Aí ele começa a batizar nas águas. E toda a diária de batismo de João era um fechamento de relatório. Hoje ele não veio. Amanhã eu começo de novo, porque eu vou batizando até que ele venha. E todos os dias João estava batizando e dando a mensagem de arrependimento, até que chegou o dia. Amém, igreja? Aleluia. E diz: então João deu o seguinte testemunho. Aliás, versículo 31. Eu mesmo não conhecia, mas por isso que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Diga para o seu irmão: permanecer sobre ele. Amém, igreja? Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é
o Filho de Deus. Amém? Por que que o convite de Jesus é você permanecer na palavra dele? Porque quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus, numa relação de humildade, fez o Espírito de Deus permanecer. Porque Jesus ouvia o Espírito, falava pelo Espírito, orava até que Deus, o Pai, dava o entendimento, a direção, a revelação. Jesus sabia de tudo? Não, ele estava em carne humana e ele estava crescendo em maturidade no Espírito. Então ele tinha fé no Espírito, fé no Pai, na palavra. E isso foi gradativo. E essa relação com Jesus é uma relação de permanecer. Eu não tenho todo o conhecimento, mas eu vou permanecer. Então ele é uma oferta, irmão, sabe? De deixar seus pensamentos, sua mentalidade e renovar ela numa forma de pensar do Espírito, e não mais da sua própria humanidade. Amém, queridos? De tal forma que toda palavra que Jesus deu da sua boca era como se fosse a vontade explícita do Espírito que revelava a ele. Toda a direção que Jesus... como diz o texto, se vocês vivem no Espírito, andem no Espírito. E essa relação de permanência no Espírito, se submetendo, se humilhando, se quebrantando, é que vai fazer com que a gente não viva mais no domínio do pecado, irmão. Quando você for ver, sua vida deu fruto do Espírito e não deu mais fruto da carne. Quando você vai ver, você se despiu do velho homem, das velhas paixões de natureza pecaminosa, e você agora se revestiu, se renovou do Espírito, da natureza do Espírito. Esse processo aconteceu com Jesus, irmão, e é esse processo que ele agora dá para aqueles que creem no seu nome. E é por isso que ele diz e pede para que você permaneça. 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 Amém, queridos? Quando você não permanece na voz, na vontade, no conhecimento, na revelação do Espírito, sabe o que você faz? Você peca. Então, meu irmão, se você andar no modo do Espírito, você não peca. Diga para o seu irmão sorrindo para ele. Se você andar no modo do Espírito, você não peca, bobo. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus, o Pai, que viu esse processo com o Filho Jesus, está permanecendo sobre você, porque quer ver esse processo na sua vida. O Espírito acredita que você pode ser renovado de tal forma a voltar à sua origem de identidade em Deus. Você não é do pecado. Você foi feito para a santidade, para a pureza, para a perfeição de Deus. Amém, queridos? E o Espírito de Deus está sobre você como uma garantia para que isso aconteça. Amém, irmãos? Aleluia. Em Gálatas 5:1 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Terceiro, irmão, você precisa viver pertencendo à família de Deus. Nos versículos 35 e 36 vai dizer: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Amém, irmãos? O que é isso aqui, irmão? Agora nós estamos sob o modo do Espírito, somos filhos, temos o Espírito, não estamos mais no domínio do pecado, mas se você, irmão, não permanecer e você vir a pecar, você pode se arrepender, porque isso é fruto do Espírito, é convencer você do pecado, então você volta
a querer fazer aquilo que agrada a Deus. Amém, queridos? E tem uma coisa aqui. O que Deus quer tirar de você é uma mentalidade de escravo. Então, irmão, ser família de Deus, ser filho de Deus, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com relacionamento de empregador e empregado. Tem a ver com relacionamento de pai e filhos. Amém, queridos? E o fato é que a verdade é que nós somos filhos. E nada que você faça para agradar o pai tem que ser na mentalidade de que você vai esperar algo em troca dele. Não. Se você não conseguir dar o fruto que é de identidade da natureza de Deus, Deus o enxerga como alguém que está infantil. E Ele enxerga que logo você permanecendo nesse arrependimento, permanecendo nesse caminho, nessa fé na palavra de Jesus, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai o quê, igreja? Te libertar. Porque você não nasceu para ser escravo do pecado, amém, irmãos? Aleluia! Então você já pode desfrutar dos frutos do Espírito, e aí você precisa ser convencido, irmão, de permanecer no Espírito, na vontade do Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo Efésios 2, 12. Versículos 12 a 13. Depois eu pulo para o 19. Eu vou ler para você. Diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Você pode aplaudir essa conquista da cruz? Aleluia. Glória a Deus. Filhos maduros, filhos. Sabe, irmão, o Espírito, aqui na terra, nós nos descongregamos da imagem perfeita da luz do céu. E nós vamos fazendo, sabe, uma maquete que parece, mas não é. E é aqui aonde, irmão, nós vivemos numa sombra. O Espírito, quando você recebe o Espírito, é como se fosse uma maneira de acessar a imagem perfeita daquilo que você foi criado e como você deve se comportar. E isso só vem, não pelo conhecimento, isso vem por permanência, vem por humildade, vem por graça e conhecimento, vem por processo de maturidade. Amém, queridos? Então, o Senhor te considera, você é filho, mas você precisa amadurecer a ponto de dar esses frutos de alguém que permanece, frutos que permanecem. Amém, igreja? Frutos que permanecem. Em Gálatas 3, 26 vai dizer: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, para encerrar aqui o sermão, 1 João capítulo 4, eu quero ler com vocês, os versículos 12 a 21, vai me trazer aqui, aleluia, um discernimento, uma profundidade tão extraordinária sobre os frutos dessa permanência. E como nós podemos expressar isso em prática, irmãos? Em prática. Como é que a gente expressa isso em prática? Os frutos na nossa vida pelo Espírito é para não só nós desfrutarmos, mas para aqueles que estão próximos a nós. Olha isso aqui, irmãos. Eu quero ler para vocês, diz assim, versículo 12. Quem encontrou, diga amém.
1 João 4, versículo 12, quem encontrou, diga amém. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Meu Deus. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, meu irmão, você que está aqui na igreja, essa comunidade, esse corpo de Cristo, essa família de Deus que vive pela fé, não estamos completos ainda, mas seremos. Nós ainda estamos em processo, irmãos. Alguns um pouco mais maduros que outros, outros novinhos, nascendo agora. Mas a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos, e para nos amar, não precisa de argumentos, não precisa de conhecimento, nem dos grandes mistérios de Deus. Nos amarmos, se nos amarmos, veremos a imagem dele em nós. Aquele que é perfeito estará aperfeiçoando nós. Amém? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Amém, igreja? E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Diga para o seu irmão, publique a sua permanência, seu bom combate de fé nessa terra. Você precisa publicar isso, amém, igreja? Você precisa ser testemunha disso na comunidade de fé, na família, amém? Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, fé, porque neste mundo somos como ele, representamos ele, amém, irmãos? Nossa comunidade, nossa congregação de fé. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ô irmão, você que está chegando agora, irmão, tem medo de contar a sua história, tem medo de falar das suas falhas? Deixa eu te falar, isso não é amor, isso é medo. Se somos uma comunidade, se somos uma família, filhos de Deus, você sabe que eu sou feito da mesma textura carnal que você. Os seus pecados são parecidos com o meu. As suas falhas e as suas fraquezas são iguais à minha. Só que se você tem um Espírito, o Espírito de Deus está sobre nós, também há em você as virtudes e os frutos do Espírito. Amém, irmãos? E é por isso que a gente vai se identificando, e é por isso que a gente vai se ajustando. E a gente vai amando um ao outro, perdoando um ao outro, porque é dessa maneira que somos aperfeiçoados, não no medo, irmão, não na vergonha, irmão. Nós temos uma vida sob a luz, e sob a luz, irmão, nós não temos mais medo. Nós precisamos ter amor, porque o amor perfeito expulsa o medo. Amém, irmãos? Aleluia. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, igreja? Fique de pé. Eu convido o Ministério Diaconal para esta mesa do pão e do vinho. Essa mesa de comunhão entre os filhos. Aleluia. Os filhos do amor. Não são filhos do medo. Não são filhos da vergonha. Amém, queridos? Amém? Não, no amor nós podemos expor, porque as nossas trevas, a nossa escuridão precisa vir para a luz, amém, igreja? Diante dele, diante de nossa comunidade. Tem uma coisa linda, extraordinária, que Deus está fazendo em cada um de nós, mas tem uma coisa extraordinária que Deus está fazendo em nós.
Jesus pede, num dos evangelhos, para que a gente faça discípulos a cada criatura, amém, irmãos? Mas depois, num outro evangelho, vai dizer uma palavra assim: faça discípulos de todas as nações. Então você é um, mas você também é um todo. O seu pecado, Ele pode te perdoar, viu, irmão? Mas existe um pecado de nós, que Ele também quer nos perdoar, porque somos um nele, amém, irmãos? Então nesse dia de ceia, nós vamos para a mesa, nos quebrantar e nos arrepender do nosso pecado particularmente, amém, irmãos? Cada criatura aqui se arrependa, amém? Mas hoje também eu sou provocado pelo Espírito a pedir perdão para Ele pelo nosso pecado coletivo. Temos falhado um com os outros, temos deixado a comunhão de lado, temos falhado juntos, irmão, porque uma coisa é você falhar sozinho, outra coisa tem uma obra que precisa ser junta, feita em comunidade. Nós temos falhado, amém, igreja? Sim ou não, igreja? Tem pecado em nós. E Deus olha agora para a nação, irmão, sabe? Hoje eu saí de casa com o coração querendo me arrepender junto com vocês pelo pecado de nossa nação, porque diante de Deus e dos céus tem uma obra que é da nação. Ele discipula nações, irmãos. E eu quero chorar com vocês hoje nessa noite de arrependimento e nessa mesa de comunhão, irmãos, pedir para o Senhor nos perdoar do nosso pecado individual, do nosso pecado da nossa casa. Eu quero pedir perdão a Deus pelos meus pecados, pelos pecados dos meus filhos, pelos pecados dos meus pais. Eu quero pedir a Deus um perdão pelos pecados da nossa congregação. O seu pecado como comunidade é meu pecado, e o meu pecado como comunidade é o seu pecado. E é nessa mesa, irmão, que nós necessitamos nos arrepender, pedindo a sua graça. Quando o sumo sacerdote vinha, ele fazia várias cerimônias. Uma cerimônia pelo pecado individual de cada judeu, mas também ele fazia um sacrifício pelo perdão de todo o povo judeu. Nós somos uma nação, nós somos uma cidade, nós somos uma congregação. Eu queria que você chorasse comigo, pedindo perdão. Eu tenho falhado como pai, eu tenho falhado como marido. Eu ainda não estou perfeito, mas assumo os meus erros. Eu tenho falhado como pastor de vocês. Eu tenho falhado como líder de uma comunidade. Ainda que eu tente fazer, ainda assim eu mostro a minha carnalidade, ainda assim eu mostro que eu não consigo. É a minha parte, é a minha carne. Eu tenho falhado como cidadão nessa cidade. Eu tenho falhado como brasileiro nessa nação. Eu tenho falhado como filho de Deus. Porque está sobre mim uma natureza que não peca. E mesmo diante dessa natureza, eu ainda tropico no pecado. E é essa parte, irmãos, que hoje nós devemos nos humilhar e pedir perdão para Ele. Porque está diante dos nossos olhos a sua glória, está diante dos nossos ouvidos a sua palavra, está diante do nosso espírito o Espírito dEle. Aquele que nasceu de Deus não peca, igreja.
Você nasceu de Deus e existe uma natureza de Deus em você que não peca. Então, se você tem pecado, essa semana, irmão, o Espírito de Deus trabalhou em mim, falou comigo, disse para mim: não faz, não faz. E essa semana, irmão, meus olhos foram impuros. No meu coração eu senti, rejeitei. E mesmo assim, decidi permanecer na minha rejeição, pela voz que o Espírito me disse: sai daí, não olha isso. Eu fui lá e pequei, irmãos. Depois eu choro amargamente, dizendo: homem miserável que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Irmão, eu queria que a gente saísse daqui arrependidos. Fecha os teus olhos. Aleluia. Nós vamos fazer isso. Ele pegou o pão e, tendo partido, deu graças e disse: este é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Comam dele todos, diz o Senhor. Depois de partir o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos. Façam isso em minha memória. Façam isso até que eu venha. Façam isso anunciando a minha morte. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este pão e este cálice para comermos e bebermos numa mesa que nos dá um contexto de filhos à mesa, de um corpo que se alimenta, Senhor, em comunhão uns com os outros. E aqui, Senhor, nesta mesa, antes da alegria do perdão, nós queremos te trazer a tristeza do nosso pecado. Antes do sorriso do perdão, colha as lágrimas do nosso arrependimento do nosso pecado. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Porque essa cidade precisa crer que o Senhor foi enviado. E ela só vai crer se ver o amor permanecendo em nós como filhos e discípulos do Senhor. Temos falhado, Senhor, em parte. Nos perdoa. Nos perdoa pelo nosso orgulho, nos perdoa pela nossa vaidade, nos perdoa pelo nosso coração endurecido, pelo nosso coração que rejeita. Os sinais, as maravilhas, as revelações que o Senhor tem nos dado. Perdoa-nos. Espírito Santo, nos perdoa, Jesus. Por favor, sirvam o pão e o cálice. Você que é um pecador arrependido, você que publicou a sua fé através das águas do seu batismo, em obediência à palavra e permanecendo nela, você que está arrependido do seu pecado, esta mesa, este pão, este cálice é para você, pecador arrependido nesta noite. Você que ainda não desceu as águas, espera, o batismo está chegando das águas, e não perca a sua decisão de crer na palavra da verdade, na palavra de Jesus. Santo, santo, santo Senhor. Vamos chegar até a tua mão e ter essa forma real. Foi um processo. Foi a semente que caiu na terra. Foi a morte dessa semente. Foi o romper de uma nova forma, uma árvore, uma planta.
e dessa planta o fruto. Desse fruto, um processo pelo fogo, para chegar até você e ser palpável e ser real. João dá o testemunho daquele que eles viram, daqueles que ele ouviram e daquele que as suas mãos apalparam. Houve um processo, igreja. Aquele que estava no mais alto e sublime trono desceu, a semente de Deus caiu, desceu à terra e ele morreu. E por morrer, ele assume uma nova forma. Essa forma agora é real, seu corpo é real, mas agora o seu espírito está sobre aqueles que creem. Ele é real. Ele é real e Ele está fazendo uma boa obra em você, dentro de você, te trazendo uma nova mente, uma nova natureza, igreja. Meu Deus, dando frutos, frutos segundo a sua espécie, a espécie santa, a semente santa. Nos arrependemos do nosso pecado contra Ele, perdoa-nos. Vamos comer deste pão, arrependidos do nosso pecado, e vamos nos alegrar, igreja, porque a promessa de Deus foi cumprida, e Ele nos prometeu que voltará. É real, Ele vai descer de novo para reinar e governar as nações da terra. Se você crê nesse reino, se você é um dos arrependidos neste reino, vamos comungar deste pão, vamos comer em memória dele e da sua oferta na cruz, em nome de Jesus. Da mesma forma, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice, é o sangue da nova aliança. Aleluia. Em nome de Jesus, pegue o cálice. Que você seja renovado em amor, renovado em graça, renovado em força, renovado em esperança. Você é perdoado. Ele te alivia do peso do pecado. Você não é mais escravo. Ele te tirou a culpa. Aleluia. Glorifique aquele que tomou o seu lugar. O sangue dele foi vertido. O castigo que estava sobre ele é a nossa paz. A nossa paz com Deus. Vamos beber em memória dele, em nome de Jesus. Beba. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Feche os corredores. Pegue na mão do seu irmão. Nós nos humilhamos. Somos uma comunidade que admite nossas fraquezas, nossas imperfeições. E é assim, igreja, que a glória dele vai ficando evidente, que o poder dele vai se aperfeiçoando em nós. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Esse irmão aí, ó, pegue a sua cruz. Vai chegar o dia que seremos exaltados, glorificados. Amém, igreja? Até lá, permaneça. Permaneça.
permaneça na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos por esse tempo tão precioso na sua casa. Vem nos perdoar como família, como comunidade. Te pedimos o perdão, Senhor. A igreja de Cacoal, nós te pedimos perdão. Continua a andar no meio do candeeiro. Continua o teu fogo santo a nos purificar. Oh! Ele caminha. Ele caminha. O sumo sacerdote mantém o fogo aceso do candelabro. As 7 igrejas. Oh! Santifica-nos, purifica-nos. Nós nos arrependemos e desejamos ser as testemunhas fiéis dos últimos dias. Nos perdoa, perdoa a nossa imoralidade, perdoa a nossa idolatria, perdoa o nosso orgulho, perdoa o nosso ativismo, perdoa, nos perdoa, Senhor, nossa altivez, nos perdoa, em nome de Jesus. E assim nos purifique com teus fogos santos, nos abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja, aleluia.